Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Nos encontramos mais uma vez e agradecemos a Deus por este dia que Ele nos concede, por estes momentos que vamos ter estudando a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Clenivaldo, Regiane, Rejane, Adrian e Bruno, são de Lauro de Freitas, na Bahia. Leonor Maia e Albino, também a tia Marta, o Anselmo William Keffler, são lá de Portugal. Maria Exilda Fernandes é de Manaus, Amazonas. Ela pede que tu abençoes a família, abençoe a sua irmã Erlei e também abençoe os filhos da Maria Exilda, que são o Jonas, o Kleber e o Tiago, e ainda pede por Linaldo. Sinalha Nascimento é de Salvador, na Bahia, pede que tu abençoes, dando vitórias. Mara é de Manaus, Amazonas, pedindo especialmente pelo filho Manfrim, para que ele consiga um trabalho. Está já há 2 anos sem trabalho, Pai, tenha misericórdia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, te damos graças por esta oportunidade, por este dia que nos concedes. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco agora, falando a nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos a Tua palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para o Clenivaldo e a família, Regiane, Rejane, Adrien e Bruno. Pedimos também que abençoes a Leonor Maia e o Albino, abençoes a tia Marta, o Anselmo, lá em Portugal, também Maria Exilda Fernandes e a sua irmã Erlei, também a Maria Exilda pede pelos filhos Jonas, Kleber, Tiago e por Linaldo, que tu abençoes a cada um. Sinalha Nascimento também pede que tu estejas com ela, com a família, dando vitórias. E a Mara pede pelo filho Manfrim, 2 anos sem trabalho, que tu abençoes, Pai, que as portas se abram, não somente para o Manfrim, mas para todos que estão em busca de um trabalho. Tenhas misericórdia de cada um de nós, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Daremos sequência ao estudo desta semana, onde nós estamos falando sobre a fonte da vida, que é Jesus Cristo. E ontem nós falamos aqui que muitas pessoas, naquela ocasião, rejeitaram a fonte da vida, rejeitaram a Jesus. E hoje também as pessoas, mesmo sabendo que é necessário nós nos rendermos e nos entregarmos a Jesus, as pessoas estão rejeitando. Nós vemos que as pessoas estão cada vez mais se afastando do conhecimento de Deus e também se afastando de receber a bênção que Deus tem para conceder a todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. O apóstolo João, nós estamos aqui estudando o seu evangelho, ele diz aqui em João no capítulo 3, nos versos 18 até o verso 21, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. João aqui ele é claro em dizer que a condenação ela será dada àqueles que rejeitarem a Jesus como Filho de Deus. Deus ele não tem prazer nenhum e ele não vai condenar ninguém, é a própria pessoa que se condena. É a rejeição ao perdão que Deus oferece aos pecados é que vai fazer com que as pessoas sejam condenadas à morte eterna. E pode ser até que nós também temos ouvido a voz de Deus, mas temos rejeitado abrir o nosso coração e deixar que Ele faça uma mudança em nossa vida. Aqui em João, no capítulo 3, e no verso 36, João 3, verso 36, ele escreveu: e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então vejam, tudo está relacionado à pessoa crer no Filho de Deus para ter a vida eterna, e aquele que não crê, aquele que não obedece, aquele que não faz a vontade de Deus, esse não terá a vida eterna.
Então nós precisamos ter consciência de que se nós nos perdermos é por nossa culpa mesmo, por termos rejeitado o perdão de Deus, termos rejeitado o convite que Jesus faz a cada um de nós: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em João capítulo 5, no verso 24, está escrito, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vejam como a Bíblia é clara em dizer: a vida eterna está em crermos no Filho de Deus que foi enviado a este mundo, e aquele que crê, ele tem a vida eterna. Então a Bíblia é clara em dizer: a vida eterna, irmãos, ela não vai ser conseguida por nossos esforços, pelo bem que nós fizemos. A vida eterna é conseguida através de Jesus, que veio porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ainda aqui em João capítulo 5 e no verso 38, nós lemos: e não tem sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Então vejam, não tem sua mensagem no coração, porque não creem em mim. Aqui Jesus dizendo que as pessoas serão condenadas por não crerem nele. Também em João no capítulo 8 e no verso 24, João 8, 24, nos diz a palavra de Deus: foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, a menos que creiam, morrerão em seus pecados. Então, mais uma vez, a Bíblia sendo clara em dizer, são palavras do próprio Senhor Jesus. A vida eterna está nele. E nós, se rejeitarmos, se nós não crermos, nós morreremos em nossos pecados. Aqui em João capítulo 12 e no verso 47, a palavra de Deus, ela nos diz: não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Vejam, Jesus é claro em dizer, ele não veio para condenar. Foi o que eu disse no princípio, Deus não quer condenar ninguém, ele não vai condenar, é a própria pessoa que rejeitou abrir o coração e se entregar a Jesus. É a escolha própria da pessoa que vai fazer com que a pessoa seja condenada e seja destruída, então, no lago de fogo e enxofre. Se nós, irmãos, irmãs, amigos e amigas, rejeitamos a Jesus Cristo, que é a luz do mundo, isso nos deixa abertos a dúvidas e também nos deixa abertos às tentações de Satanás. Fazer isso significa voltar da luz para as trevas. Recusar ouvir a Jesus é nós nos voltarmos da luz para as trevas. E a palavra de Deus, ela é clara em dizer que Jesus é a luz do mundo e quem crê nele não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se nós estamos passando por momentos, quem sabe, de escuridão espiritual, momentos em que nós não vemos nada, nenhuma solução para os problemas que nós enfrentamos, quem sabe é porque nós estamos rejeitando o convite de Jesus, estamos rejeitando o seu perdão, o seu amor. Nós nos dizemos cristãos, mas continuamos fazendo tudo aquilo que nós gostávamos de fazer antes de ser cristãos, antes de aceitar a Jesus. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque dizer que é cristão é uma coisa, mas ser cristão na prática é totalmente diferente. É nós abrirmos mão dos nossos desejos e paixões carnais, é nós abrirmos mão daquilo que Satanás coloca diante de nós, nos atraindo para o pecado, é nós fugirmos de Satanás. O apóstolo Tiago, ele diz, que nós deveremos nos sujeitar a Deus e rejeitar e resistir ao diabo, porque ele vai fugir de nós. Então, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo. E como é que nós resistimos? É buscando na palavra de Deus a força e o poder, é nós nos humilhando, orando cada dia, cada momento, pedindo a Deus que nos dê a vitória sobre os problemas que nós enfrentamos, e Ele vai nos dar a vitória. Isso é nos sujeitar a Deus e resistir o diabo. Quando nós lemos aqui em Mateus, vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e nos versos de 1 a 4,
Aqui nós temos um exemplo como é que nós venceremos Satanás. Jesus ele foi tentado logo após o seu batismo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele passou 40 dias em jejum e oração. E aqui no capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 1, diz: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O inimigo, irmãos, Satanás, ele é astuto. Ele sabe onde está o nosso ponto fraco e ele sabe a tentação que ele vai trazer sobre nós, porque se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, assim como Jesus estava, nós cairemos. Jesus ele não pecou porque ele conhecia as Escrituras Sagradas, e quando Satanás apareceu para ele revestido em anjo de luz e disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus tinha poder para fazer qualquer coisa, mas Jesus reconheceu que era Satanás que estava tentando. Por quê? Porque ele chegou com uma pergunta, né? Se tu és o Filho de Deus, se fosse realmente um anjo de luz, ele iria dizer: olha, eu vim aqui, o teu pai me mandou aqui, eu vim te confortar e te dar forças neste momento que você está passando aqui em jejum e oração. Mas Satanás colocou dúvida: se tu és o Filho de Deus. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não caiu, irmãos, nas outras duas tentações que está relatado aqui em Mateus capítulo 4, porque sempre ele dizia: está escrito. E quando ele dizia está escrito, é porque ele estava citando parte das Escrituras Sagradas que ele conhecia. Aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 4 e no verso 4, Jesus citou Deuteronômios capítulo 8, verso 3. Deuteronômios 8, 3, ali diz claramente que nem só de pão viverá o homem. Está aqui, olha, eu vou ler para vocês, Deuteronômio capítulo 8 e o verso 3. Nos diz assim: sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Jesus sabia muita coisa de cor das Escrituras Sagradas. Ele tinha na sua mente, e nós temos alguma coisa gravada em nossa mente, algum verso bíblico, para que quando nos vier uma tentação, nós poderemos dizer: olha, está escrito. Assim como Jesus usou, nós queremos pedir a Deus que nos ajude a buscarmos diariamente, conhecer mais a sua palavra, estudá-la e fixar em nossa mente, para que nós possamos também saber nos defender quando o inimigo vier sobre nós com tentações e provações. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia, ela nos diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.